Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui para mais uma aulinha de matemática. E o tema da aula de hoje ainda em pesquisas estatísticas. Vamos resolver alguns exercícios para verificar como é que você pode utilizar os conceitos de pesquisa e estatística na resolução de exercícios. Vamos lá? Então, olha só, vamos pensar aqui no seguinte. Julgue os itens a seguir marcando verdadeiro ou falso, né? F para verdadeiro e V para verdadeiro, perdão, e F para falso. Numa pesquisa para intenção de votos para prefeito de uma cidade, utiliza-se a pesquisa censitária, pois é mais econômica. Pessoal, ó, vamos lembrar? Pesquisa censitária é quando você pesquisa toda a população. E quando eu digo população, não significa todas as pessoas, tá? Quando eu me refiro à população, é toda a população do meu objeto de estudo. Então, como eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto, eu deveria pesquisar, se fosse uma pesquisa censitária, com todos os eleitores daquela região. Vamos supor, Prefeitura de Goiânia. Se eu quisesse fazer uma pesquisa censitária em relação à intenção de voto, eu deveria pesquisar com todos, olha, todos os eleitores de Goiânia. Isso seria censitário. E é isso que acontece, isso é mais barato, é mais econômico. Vamos pensar, gente, olha a reflexão. Será que se você pesquisar com toda a população, no caso a população aí são as pessoas que votam, tudo bem? Isso vai ser mais econômico? Acredito que não, né? Então essa afirmação aí, ela é o quê? Ela é falsa. Então quando nós temos uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, nós utilizamos uma pesquisa amostral. Nós temos a população e dentro dessa população eu tiro um pedacinho, que nós chamamos de amostra. Então, a pesquisa amostral seria a pesquisa mais indicada para essa situação, beleza? Então, vamos lá? Olha só, então essa primeira aqui, ela é falsa, bem tranquilo. Vamos lá para a segunda. Uma empresa quer realizar uma pesquisa de satisfação entre seus clientes e optou pela pesquisa amostral por ser mais confiável e segura estatisticamente. Então, olha só, a pesquisa amostral, ela estatisticamente, se você pega uma amostra de acordo com os critérios, essa pesquisa ela vai ser confiável. Vai ter uma margem de erro? É claro que vai ter uma margem de erro. Mas essa margem de erro ela pode ser calculada e ela pode ser minimizada. Tá? Então, assim, ela é confiável? Sim, ela é confiável. Tem uma margem de erro, mas dentro dessa margem de erro ela é confiável, tudo bem? Então, a afirmação 2, ela é verdadeira. A afirmação 2, verdadeira. Uma situação que deve-se optar pela pesquisa amostral e não censitária é o caso em que as populações são muito grandes, dificultando uma pesquisa com todos os indivíduos. Então, olha só, em que casos que nós vamos utilizar uma pesquisa amostral ao invés de uma censitária? Quando você tiver que fazer uma pesquisa censitária, você está avaliando toda a população. Lembra, olha, censitária, toda a população. Amostral, parte dessa população. Então, quando eu tenho uma população muito extensa, é muito mais fácil você pegar uma amostra significativa dessa população, tudo bem? Que você vai conseguir tirar, fazer certas afirmações e inferências em relação a essa população. Então, é mais interessante você trabalhar com uma pesquisa amostral do que com uma pesquisa censitária, tranquilo? Então, trabalhar com a amostral do que com a censitária. Então, quando a população é muito extensa, a amostral é mais indicada? Sim, a amostral é mais indicada, beleza? Então, essa afirmação, ela seria o quê? Ela seria verdadeira. Então, observa bem, olha, uma situação em que se deve optar pela pesquisa amostral e não a censitária, é um caso em que as populações são muito grandes, dificultando a pesquisa com todos os indivíduos, de fato. Afirmação 4. Um dos fatores que encarece uma pesquisa censitária a nível nacional, lembre-se, olha, toda vez que você ouvir a palavrinha censitária, ela se refere a quê? Se refere a toda população.
Lembrando que população é o meu objeto de estudo, tá? Não necessariamente pessoas, tudo bem? A nível nacional é que os territórios são muito extensos e populosos, o que dificulta a coleta de dados de toda a população, exigindo contratação de muitos agentes de pesquisa. De fato, vamos pensar no censo. O que seria o censo? O censo seria a pesquisa em relação a toda a população brasileira, que ela ocorre a cada 10 anos, que o IBGE promove. Aí, beleza. Se eu quero fazer uma pesquisa censitária em territórios muito extensos, isso vai ser oneroso. Como assim, professor? Isso vai ser caro, pessoal. Porque você precisa contratar uma quantidade muito grande de pessoas para poder coletar esses dados. Depois que esses dados são coletados, eles serão trabalhados. Tá? Serão feitas medianas e gráficos e uma análise de como está essa população, toda ela. Tudo bem? Então, essa afirmação, ela com certeza é verdadeira. Então, olha só, verdadeira. Pessoal, tranquilo em relação a isso? Então, olha, estamos retomando aí os conceitos envolvendo a parte de medidas estatísticas, né? A parte de estatística, de avaliar gráficos, de pensar em amostra, população, em todo esse processo. Tranquilo? Vamos lá para o probleminha número 2. Olha só. Coloquei aí um problema que nós precisaremos analisar um gráfico. Uma indústria nacional de calçados lançou um novo modelo de tênis e decidiu realizar uma pesquisa de satisfação entre os clientes que adquiriram o produto. Então, olha só, entre os clientes que adquiriram o produto. Os resultados dessa pesquisa são informados no gráfico a seguir. Então, se é entre os clientes que adquiriram o produto, vamos fazer uma avaliação. Entre os clientes que adquiriram o produto, temos 1.500 que acharam satisfatório, temos 900 que acharam pouco satisfatório e temos 375 que não acharam satisfatório. Então, observa bem, ele deu uma informação que ele fez uma pesquisa com os clientes que compraram esse tênis em relação à satisfação com o produto. E aí, deu o gráfico para que nós pudéssemos analisar. E aí, em cima do gráfico, vamos fazer aí certas afirmações ou negar certas afirmações, belezinha? Vamos lá. Primeira questão. Quantos consumidores responderam à entrevista? Então, vamos lá. Quantos consumidores responderam à entrevista? Então, nós temos aqui 1.500. Nós temos 900, e nós temos 375. Então, 1.500, 900, 375. Então, 1.500, 900, 375. Então, adiciona. Vamos lá. Aqui dá 5, 7, 5 mais 9 dá 14, 14 mais 3 vai dar 17. Aí sobe o 1, 1 mais 1 dá 2. Então, a primeira pergunta, quantos consumidores responderam à entrevista? Então, 2.775 consumidores responderam à entrevista. Olha que facinho. Então, a única coisa que fizemos aqui foi adicionar a quantidade de pessoas avaliando o gráfico. Então, nós pegamos o gráfico, cada coluninha, e verificamos a quantidade de pessoas e fizemos o somatório disso. Tranquilo, pessoal? Difícil? Bem fácil, né? Então, vamos lá para a sequência das perguntas. Olha só. Podemos concluir que todos os clientes que adquiriram tênis foram entrevistados? Pessoal, nós podemos concluir isso? Não. Não podemos. Por que que nós não podemos? Vamos avaliar? Olha só. Uma pesquisa
uma indústria nacional de calçados lançou um novo modelo de tênis e decidiu realizar uma pesquisa de satisfação entre os clientes que adquiriram o produto. Entre os clientes que adquiriram, não entre todos os clientes que adquiriram. Tá? Então, entre os clientes que adquiriram. Então, ele não mencionou que fez a pesquisa com todos, entre os clientes que adquiriram o produto. Então, vamos pensar. 10 pessoas compraram. Às vezes ele não conseguiu fazer entrevista com os 10. Ele tem que deixar isso mais específico. Nesse caso, podemos afirmar? Não podemos, está um pouco vago isso daí, tá? Então, não podemos afirmar que ele conseguiu pesquisar todos, tranquilo? Então, vamos lá. Então, não podemos afirmar. Essa pesquisa é censitária ou amostral? Então, neste caso, como ele não conseguiu fazer com todos, ela é o quê? Amostral. Pois não conseguimos não podemos garantir que todos foram entrevistados. Tudo bem com relação a isso? Tá, então, esse exercício até, essa partezinha pode até gerar um pouquinho, né, de dificuldade, mas tenham isso em mente, tá? Então, quando ele se refere a todo, a todos, isso é censitário. Quando ele se refere à parte, amostral. Tudo bem? Vamos lá na questão B. Para essa pesquisa seja mais fiel possível, a empresa pode escolher clientes de apenas uma região do país ou somente de uma faixa etária específica? Não. Não. Porque se ele pega somente de uma região, cada região, olha só, vamos parar para pensar aqui, ó. Essa amostra ela seria um pouco tendenciosa, porque olha só, uma pessoa de 10 anos, uma pessoa de 20, uma pessoa de 30, uma pessoa de 40 anos. Se você fizer uma pesquisa em relação a uma mesma coisa, para cada uma dessas pessoas, elas terão uma percepção diferente. Então, como é que você vai avaliar de forma total, né, na sua totalidade, as características desse tênis, por exemplo, se você avalia só uma faixa etária? Então, você tem que avaliar várias, tá, com diferentes idades e diferentes regiões, porque às vezes lá no norte, as pessoas têm um certo gosto em relação à cor, às vezes na região sul tem outro gosto diferente, ou um formato diferente de tênis. Então, assim, para que seja melhor avaliado esse produto, você não pode pegar de uma certa região específica ou de uma certa faixa etária específica. Tranquilo em relação a isso, pessoal? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Então, quando você tem uma pesquisa censitária, lembre-se, pesquisa censitária você se refere a toda a população. A amostral eu vou pegar parte dessa população. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que essa aula tenha sido tranquila e que a resolução desses exercícios tenha te ajudado um pouco mais. Até a próxima. Tchau, tchau.